No livro de Neemias, que é um líder da restauração, nós tiramos um exemplo para a nossa própria vida, de quando nós estamos longe de Deus, do período que a gente passou pela vida sem procurar conhecer os mandamentos, os princípios de Deus, muito menos em aplicá-los, né? A partir do momento que Deus nos chama para conhecê-lo, nós nos tornamos potenciais líderes de restauração. Deus nos dá a liberdade de escolher trabalharmos para Ele. Eu já ouvi dizer assim, você dá um passo e Deus coloca o chão. São passos de fé. E quando você coloca no teu coração, como Elias colocou, né, o profeta Elias colocou, de ir lá e falar para o rei Acabe toda a maldade que ele estava fazendo e ainda decretar o fechamento do céu para aquela terra, para que eles vissem que a chuva não vinha por causa das oferendas às entidades, né? Que a fertilidade dos animais e das plantas não era oriunda da ação de divindades, mas sim de um único Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel. E quando Elias foi lá e profetizou e falou para o rei, Deus confirmou a palavra do seu servo. Da mesma forma, quando o jovem Davi viu a afronta do gigante e viu a inércia, a paralisação do exército de Israel perante aquela ameaça, Deus não falou com ele, vai lá e combate. Não, ele propôs no seu coração, eu vou lá. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele sabia que era Deus quem dava vitória ao exército. Então, que aquela afronta não era para os homens como os homens estavam pensando, só que os homens, diante do medo, se esquecem de Deus. Neemias, também, no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, ele, quando no capítulo 1 ele recebeu notícias de que os muros de Jerusalém, ele estava na Pérsia, né? Que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e as portas queimadas, as portas da cidade, ele se entristeceu muito e fez uma oração a Deus. Olha só, ele sabia que aquilo que estava acontecendo era culpa do pecado do povo judeu, do povo israelita. E aí ele falou assim, ó Senhor, no verso 5, ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Deus é fiel à aliança dele. Esse negócio de falar que Deus é fiel a mim, isso está errado, biblicamente está errado. Deus é fiel à promessa dele, Deus é fiel à palavra dele, Deus é fiel à aliança dele. Né? Isso tem que tirar esse discurso antropocêntrico do homem ser o centro até mesmo da existência de Deus, né? Entre aspas, né? E colocar Deus no centro da vida do homem, da existência do homem, né? É o contrário. Então aí ele fala isso e continua. Olha para mim, ó Deus, ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. O Neemias chamou para si a responsabilidade de ser um intercessor, de se colocar na brecha, de falar com Deus em favor do povo dele, mesmo sabendo que o povo havia pecado. Quem é perfeito aí, levanta a mão. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Então nós aproveitamos agora e falamos, nós confessamos como igreja do Senhor os nossos erros.
Nós temos errado, nós temos falhado, nós não somos perfeitos, mas não é por sabermos que nós não somos perfeitos que nós não precisamos nos arrepender. A confissão do pecado a Deus, né, e às vezes tem que ser publicamente também, é uma forma de reconhecimento, porque a gente está matando a carne ali naquele momento. A gente está matando o ego ali naquele momento. Nós estamos expondo as nossas mazelas. E esse é o princípio da restauração. Restauração é sinônimo de cura. Restauração é sinônimo de saída do cativeiro. Essa palavra, lá em Jó 42, quando Deus, a partir do verso 10, né? Deus restaura a vida de Jó, Deus tira Jó do cativeiro que ele estava. Porque tudo aquilo que de ruim aconteceu porque Satanás havia recebido uma autorização de Deus, uma permissão de Deus para fazer aquelas coisas acontecerem na vida de Jó. E Deus permitiu para mostrar a Satanás que quando ele havia dado o testemunho de Jó, viste meu servo Jó, reto, justo, que se aparta do mal, que aquele testemunho era verdadeiro, testemunho do próprio Deus. E muitas vezes nós passamos por situações assim, para que Deus possa mostrar para o nosso adversário quem somos nós realmente. Se nós somos fiéis, nós temos que ser fiéis a Deus, né? Fiéis a Deus. E honramos a aliança que Ele fez conosco, ou se somos, papo furado, né? Então, quando tudo está bem, foi isso que Satanás disse, né? Aí é fácil servir a Deus, mas não é mesmo? Né? Eu não estou dando razão a ele, não. Mas ele foi incompleto, como sempre faz. Ele pega a verdade e fala pela metade, ele pega a verdade e distorce, inverte, ele faz as mentiras deles, os enganos dele acontecerem. Mas a verdade mesmo é que nós temos que ser firmes e alinhados com Deus o tempo todo. É isso que fala aquela declaração, né, de fidelidade pelo ministro que está realizando um casamento. Ele fala na saúde e na doença, ele faz os nubentes repetirem, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, serei fiel a ti. E o casamento terreno é uma representação do casamento de Deus com a sua igreja, de Jesus Cristo com a sua noiva. Okay? Nós chegamos a um tempo que nós precisamos, sim, reconhecer os nossos erros, né? Para receber o perdão de Deus. E o perdão, ele é um derramamento da restauração, da restituição, da reconciliação, todas as bênçãos da reconciliação, porque o nosso pecado nos afasta de Deus, né? As nossas iniquidades, Isaías 59, 2. Mas quando há o arrependimento sincero do coração, assim, olha, Senhor, eu pequei, Senhor, eu estava afastado, Senhor, enfim, eu pequei, eu me arrependo disso, Senhor, me arrependo mesmo. Deus pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento, né? 1 João capítulo 1, a partir do verso 9. E é momento, não importa se você está praticando a sua fé em alguma religião, porque Deus não tem religião, tá? Mas é o Deus da Bíblia. Então, o cristianismo, ele reflete todo o pensamento de Deus a nosso respeito, a respeito da restauração, né? É a partir de Jesus Cristo, a partir do envio de Jesus Cristo para a Terra. Eu li agora há pouco
essas coisas que a gente lê na internet, um banner dizendo: você não precisa se arrepender de nada, não precisa se sentir culpado, você foi apenas você. Ótimo, você foi apenas você, um desgraçado de um pecador, ou seja, uma pessoa fora da graça de Deus. Isso é o significado de desgraçado. Então precisa se arrepender, sim, para você poder ficar debaixo da graça de Deus. Se este é o seu caso, eu convido a todos, porque a palavra de Deus lá nessa carta citada, na 1 João, capítulo 1, fala que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Olha outro pecado aí, o pai da mentira é o diabo. Então vamos nos arrepender de todo o nosso coração nesse momento, vamos fazer uma oração a Deus. Eu me proponho a me colocar na brecha por você. Eu me proponho a me colocar na brecha pela Igreja do Senhor aqui no Brasil e em todo o mundo. Eu me proponho a me colocar na brecha pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Vamos orar comigo agora? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença agora, juntamente com essa pessoa que está orando comigo, te agradecendo por toda a bênção, Senhor, de poder estar na tua presença, Senhor, de poder ser reconciliada contigo por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós agora, em primeiro lugar, eu coloco os meus pecados diante de ti, Senhor, me arrependendo de tudo aquilo que eu fiz que possa ter me separado de ti por alguns instantes. Tudo que eu fiz ou falei que possa ter magoado o Senhor, que possa ter magoado um irmão, uma irmã, um vizinho, um colega. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, me lava, me limpa, Senhor, me purifica com teu sangue, Jesus Cristo, porque ele ainda está derramado sobre mim. E cada um de nós que está orando agora, nós nos colocamos na brecha pela Igreja do Senhor espalhada sobre toda a terra. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, porque nós pecamos sim. Nós permitimos idolatria gospel, permitimos, Senhor, que ídolos gospel, cantores, pregadores, crescessem e fossem constituídos entre nós. Nos perdoa, Senhor, porque nós permitimos que a vaidade viesse ocupar os altares dos templos. Nos perdoa porque permitimos que a cobiça financeira e a sede de poder tomasse conta do nosso coração como igreja do Senhor. Nós somos todos iguais, Senhor. Nos humilhamos agora diante de Ti. Te pedimos perdão porque fizemos, Senhor, um mercado do templo, Senhor. Porque mercadejamos CDs, DVDs, livros, nos tornando ídolos, ao invés de permitir que somente fossem instrumentos, meios, mídia, meios de fazer com que o Senhor alcançasse corações. Nos perdoa porque nos tornamos vaidosos demais, Senhor, nesses últimos anos. A tua igreja pede perdão agora, Senhor. Pede perdão ao Senhor. Nos perdoa porque tivemos inveja dos irmãos que tinham sido levantados pelo Senhor, colocados ali no altar para ministrar sobre nossa vida. Nos perdoa, Senhor, pela maledicência, porque falamos mal um dos outros pelas costas, Senhor. Nos perdoa pela prevaricação, que quando estava ao nosso alcance fazer o bem, não fizemos. Nos perdoa pela nossa avareza, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos pensamentos ruins que nós permitimos que criem ninho na nossa cabeça, que criassem ninho na nossa cabeça. Eu falo por mim, e você que está orando comigo, fale por você.
Senhor, nos perdoa tantas vezes que nós fomos negligentes em fazer o bem. Nos perdoa quando viramos as costas até para dar carona de carro para o irmãozinho que estava sem carro na igreja. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nos achamos no direito de criticar, de falar mal de ministros, de pastores, de homens e mulheres de Deus que foram colocados sobre a nossa vida com a responsabilidade de zelar pela nossa salvação, pela nossa integridade espiritual. Nos perdoa as vezes que usamos os púlpitos para falar da nossa carne, de nós mesmos, para mandar indireta para os outros. Nos perdoe, Senhor. Nós confessamos, como igreja do Senhor, nós confessamos a Ti. Eu faço parte dessa igreja. Eu confesso os meus pecados e os pecados da igreja. Nos perdoa porque nós permitimos que filosofias vãs, sabedoria humana, terrena, diabólica, animal, fossem proferidas no púlpito. Nos perdoa quando dirigimos culto e colocamos qualquer pessoa para cantar, para tocar e para pregar a palavra, Senhor, sem pedir a Tua direção, querendo fazer média. Nos perdoa por discriminarmos nossos irmãozinhos mais humildes, aqueles que falam errado português, aqueles mal vestidos. Nos perdoa por nos permitir conscientemente nos enganar pelas aparências. Nos perdoa por sermos negligentes no nosso lugar secreto, na busca diária, devocional de Ti, da Tua palavra. Nos perdoa por não usarmos bem o tempo. Nos perdoa, Senhor. Nos cura, Senhor. Nos lava, Jesus Cristo. Nos purifica, Espírito Santo. Salva a nossa família, Senhor. Nos perdoa quando fomos negligentes com aqueles que eram perto de nós no nosso campo missionário, que é a família. Nos perdoa quando estendemos dedos acusadores, pois a Tua palavra está dizendo lá em Isaías 58 sobre o jejum que Te agrada, o jejum que verdadeiramente Te agrada, que não é nos abstermos um dia de alimentos e ficarmos anunciando que estamos de jejum. Não, é largar toda essa iniquidade, é parar de fazer essas coisas erradas que nós fazemos. Esse é o jejum que agrada a Deus e nós queremos fazer o jejum que agrada a Deus, não por um dia, mas pela vida toda. Nos ajuda, Espírito Santo. Ó Pai, nós queremos fazer o jejum que Te agrada, que é dar teto para quem não tem teto, que é dar roupa para quem está nu, é visitar o doente, é visitar o preso, é dar água para quem tem sede, é dar comida para quem tem fome. Nós queremos ser achados naquele santo dia, aquele grande dia, por Ti, Senhor, e ouvir de Ti, Senhor Jesus. Vinde benditos do Senhor e possuam um reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ovelhas, venham para o meu lado direito. Bodes para o lado esquerdo. Esse eu não quero ouvir. Eu não quero que a sua igreja ouça isso, Senhor. Mas sim, ovelhas, venham, entrem pelo meu lado direito. Ó Pai, se alguém está me ouvindo e ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora. Diga assim: eu me arrependo dos meus pecados em nome de Jesus Cristo. Toma minha vida, Jesus Cristo, para Ti. Venha habitar em mim, Espírito Santo. Eu me entrego a Jesus. Eu me entrego a Jesus. Eu me entrego a Jesus. Assim nós oramos, Pai, Te agradecendo,
em nome de Jesus Cristo, agradecendo pelo teu perdão. Restaura, Senhor, a tua igreja, aviva a tua igreja, restaura o Brasil, Senhor. Perdoa o povo brasileiro pela negligência, perdoa o povo brasileiro, Senhor, por não te buscar, por acreditar em fábulas, por acreditar em palavras de engano. Nos restaura, nos renova, nos aviva, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo, dirigente da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Fique na paz.